o que eu vou falar com vocês hoje, pessoal? Por que eu pus essa foto aí? Né? Eu vou falar para vocês o que vocês estão vendo na tela. É sobre patrimônio. Então, vocês estão vendo patrimônio aí. É sobre família. Então, vocês estão vendo uma família na foto. Né? É sobre dinheiro que nós vamos falar também. E nós vamos falar de vida, que é o que esses dois rapazes aí estão, né, com a viola no ombro e vamos para o mundo, vamos curtir a vida. Né? Então, o que nós vamos falar, pessoal, envolve tudo isso aí que está na tela. Né? Faça a importância desse tema, que é o que o Andrei falou. Né? Tem grandes empresas que não conhecem esse processo. Né? Eu acho que quem tem muita assessoria jurídica, com certeza conhece, talvez não tenha ido para esse caminho ainda, mas muito provavelmente vai. Né? E o que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal, o quão acessível isso é. Fala assim, holding, uma empresa holding é para quem tem muito dinheiro. O que é ter muito dinheiro? Né? Isso é bom a gente começar a pensar no que é ter muito dinheiro. Né? Porque não precisa ser trilionário, bilionário para você poder montar uma holding, é isso que nós vamos ver aqui hoje. Tá? Então, vamos começar com simples. Nós temos duas certezas na vida, pessoal. E aí nós vamos falar de uma coisa chata, que é a morte. Né? Uma das certezas da vida é a morte. Nós vamos morrer. Né? Vai acontecer. Né? São duas coisas certas na vida. Nós vamos morrer e nós vamos pagar imposto. Eu não sei, não conheço ninguém que fugiu de pagar imposto, pelo menos que trabalha, né, honestamente, que conseguiu de fugir de pagar imposto. Né? A gente paga, e mesmo aquele que não trabalha paga imposto quando ele vai no supermercado, ele compra um produto, ele está pagando imposto quando ele compra aquele produto. Né? Então, impostos e a morte são duas coisas garantidas. Né? Porém, a gente pode aí minimizar a morte, não dá para evitar, não tem jeito, mas o imposto a gente consegue trabalhar nesse lado do imposto e diminuir, né, essa carga tributária. Como que nós vamos fazer isso? Bom, primeira coisa, pessoal, quando a gente fala em morte, e vai acontecer, tem três hipóteses que podem acontecer na nossa vida. Tá? A primeira é não ter planejamento nenhum. A maioria das pessoas atua dessa forma. Olha lá, eu tenho meu patrimônio, trabalhei minha vida inteira, eu tenho um patrimônio, eu vou morrer, os meus filhos, minha esposa, meu familiar vai ficar com esse patrimônio. Né? E o que vai acontecer quando eles herdarem? Porque, assim, exatamente no momento da morte, pessoal, abre-se a sucessão. Né? Assim que funciona legalmente. Abre-se a sucessão. Muito bem, o seu familiar, ele tem 180 dias, ele tem 6 meses, tá, para fazer o pagamento do imposto de sucessão. Tá? Então, o imposto de sucessão chama ITCMD. Tá? Imposto de transmissão causa mortes. Não tem como evitar. Tá? Tem que pagar esse imposto. E o governo de São Paulo, tá, ele cobra de 4% a 8%, mas acima de 4 milhões é 8% de imposto. Então, acima, você vai pagar de cara 8% de imposto. No Paraná é 4%, e no Amazonas é 2%. Né? E a gente vai falar disso. Mas a gente vai aqui falar, vamos falar do imposto mais alto, é o 8%. Né? Imagina eu vou ter que desembolsar 8% de todo o patrimônio. Mas o meu patrimônio está subvalorizado. A gente vai falar disso já já. Tá? Mas a princípio pagar 8%. Tem dinheiro para pagar? Se você não tem dinheiro para pagar, vai ter que vender um bem. Mas eu só tenho um bem. Pois é. Vai ter que vender esse bem, vai ter que sair correndo vender esse bem, ou vai ter que pedir um financiamento, um empréstimo, alguma coisa, para poder pagar esse imposto. Né? Porque se você não pagar em dia, vai ter multa, que a gente vai ver. Tá? Então, qual é o problema de não fazer planejamento nenhum? Ora, as decisões são após a morte. Quem vai tomar essas decisões é quem sobreviveu. Né? E as pessoas estão aborrecidas, estão chateadas, estão tristes. Né? E tem que tomar decisões sobre dinheiro nesse momento, é muito difícil. Né? E o custo é maior, e com perdas. Né? E há o desgaste emocional grande. Mas eu consigo fazer um testamento. O testamento é exatamente contrário. Com a diferença que você vai gastar um pouco mais, porque você vai ter que contratar um advogado para fazer o testamento. Fala assim, eu quero deixar o telefone para fulano, o meu tablet para ciclano,
o meu carro eu vou deixar para Beltrano, e aí você vai decidir para quem vai ficar com o quê. Tá? Mas o imposto é o mesmo. Você só escolheu para quem você vai deixar. Essa é a diferença. Tá? Agora, se a gente pensar em planejamento real, né, que é a holding familiar, né, ou a holding patrimonial, né, nós vamos tomar decisões em vida. Nós vamos ter um custo muito menor, que é o que nós vamos verificar aqui, né, a diferença entre os custos. Tá? E o desgaste emocional é muito menor, né, porque as pessoas da família já estão sabendo como vai ficar a distribuição dos bens. Isso é muito mais natural, é muito melhor, né? Evita brigas, evita uma série de coisas. Bom, então vamos ver como funciona cada uma dessas situações. Como funciona o inventário, pessoal? Primeira coisa, o número que vocês estão vendo aí embaixo, na tela, é de 16,4% do patrimônio à vista. É isso que vai custar. Mas você falou 8%, Fred. 8% é só um imposto. Mais o custo do advogado, porque vai ter que ter um advogado para fazer um inventário, né? E outras despesas. Mas o advogado, na melhor das hipóteses, né? Na melhor das hipóteses, ele vai te cobrar 6% do valor do patrimônio, né? Isso se for o valor da tabela. Em média, os advogados cobram mais, né? Eles cobram de 10% a 15% do valor patrimonial. Puxa, tudo isso, Fred? Tudo isso. Mas eu tenho um amigo meu que é advogado, conheço o Andrei, por exemplo, ele não vai me cobrar tudo isso. Tudo bem, a gente vai ver essa hipótese também, né? E se o advogado cobrar menos, quanto vai custar? Nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos fazer essa brincadeira aqui, nós vamos brincar um pouquinho com números, pessoal. Tá? Mas mesmo brincando com os números, a ideia é mostrar aqui como é vantajoso fazer esse processo e ele não é tão caro como parece. Pelo contrário, né? Você vai ter uma oportunidade de ganho fazendo esse processo. Tá? Bom, então está aqui na tela, pessoal. Só pedir para desligar o microfone, pessoal. Estou escutando aqui algum som de fundo. Tá? Bom, ITCMD é um imposto de transmissão, causa morte ou doação, que em São Paulo, 8% do patrimônio, você tem 180 dias para pagar. Se atrasar o pagamento do imposto, são 20% de multa, mais juros acumulados mês a mês. Né? O advogado, como eu falei, cobra em torno de 6% do valor do patrimônio, esse é o valor da tabela dos advogados, porém, normalmente, se você pesquisar na internet, você vai ver que pode cobrar de 10% a 15%. É lógico que quando a pessoa tem um patrimônio muito alto, tem 300 milhões de patrimônio, o advogado vai cobrar menos, mas mesmo que ele cobre menos, né, ele vai ganhar bastante, porque o patrimônio é muito grande. Né? Porque dá trabalho fazer inventário, tá, pessoal? Não é simples. Né? O cartório de registro de imóveis, e aí a gente vai fazer aqui, sai em torno de 2% do patrimônio. Tá? Então, as desvantagens de você fazer um inventário. Os herdeiros não têm liquidez para arcar com o custo do imposto. E o advogado. Então, não é só o imposto, também é o custo do advogado. Né? Ele não tem dinheiro para pagar. Né? Acaba tentando vender o imóvel de forma rápida, queimando o patrimônio. Né? Isso é muito comum, pessoal. Já vi muita gente ter que vender o imóvel rápido, aí não consegue vender, porque imóvel não é uma coisa que se vende rápido, ou vai vender um veículo rápido e acaba perdendo dinheiro, né? Queimando o patrimônio. Se houver o atraso, mais uma vez, é 20% de multa, mais juros acumulados. Aqui está o grande ponto, pessoal. Tá? É importante que vocês tomem nota aí, porque vocês podem depois fazer uma continha com que eu vou deixar algumas dicas para vocês fazerem a conta e falar assim, bom, deixa eu ver aqui a minha situação pessoal, quanto que isso vai me custar. E eu vou te dar o caminho para você fazer a conta. Né? Porque eu vou fazer um exercício aqui, né? Que eu sou conservador no exercício, mas é muito maior, a vantagem vai ser muito maior, tá, pessoal? O que acontece quando você vai pagar um imposto para o governo? O governo, e aí quem quiser entrar no site da Prefeitura de São Paulo, que eu já fiz esse exercício, né? Você entra lá com o número do seu IPTU do seu imóvel e ele vai falar qual é o valor venal de referência do seu imóvel. O que é esse valor venal de referência? É o valor venal que vem no IPTU. Não é o valor que está no IPTU, pessoal. Tá? É um valor de mercado atribuído pela prefeitura. É esse o valor do imposto que você vai ter que pagar. Tá? Em relação a esse valor patrimonial. E não o que está no seu imposto de renda ou o que está no carnê do IPTU. Tá? É o valor que consta no site da prefeitura. Tá? Então, você anota aí, consultar no site da prefeitura
Qual é o valor venal de referência do meu imóvel? Tá? E você vai comparar isso depois com o valor que você declara no seu imposto de renda, tá, pessoal? Então, anota essa informação aí. Tá? Muito bem. Desentendimento entre os herdeiros. Ora, quando a gente morre, quem ficou vai brigar, eu conheço. Na minha família teve isso. Né? Os irmãos acabam discutindo, tendo problema. Eu quero ficar com isso, quero ficar com aquilo. Não, você vale mais, esse vale menos. Tá? Então, um bom exemplo é assim, pessoal. Imagine que você tem 2 imóveis. Né? Deixou 2 imóveis. Ah, beleza, fica um para cada filho. Não, porque o valor patrimonial dos imóveis são diferentes. Então, eu não posso deixar um imóvel para cada filho. Ah, então vou ter que vender os 2 imóveis para dividir o dinheiro entre os 2 filhos. Pois é, começou o problema. Né? Já é um problema. Ah, os imóveis estão alugados. Esse imóvel vale menos, mas o aluguel é maior. Esse imóvel vale mais e o aluguel é menor. E agora, como é que eu divido o patrimônio? Então, dividir o patrimônio, pessoal, é sempre uma coisa difícil e complicada para quem fica. Acaba dando briga, acaba desunindo a família. Então, por isso que eu falei, é sobre família, pessoal. E a gente tem que pensar na família. Então, eu quero que no final a gente vá falar sobre família. Tá? E o momento da morte é sempre difícil de tomar decisões. Como é que funciona uma holding, pessoal? Simples assim, como você está vendo aí. A holding é uma empresa que vai no nome do casal. Então, se é um casal, é o casal. Se não é um casal, é um dos pais, né? Um dos familiares, é quem tem o patrimônio, né? O dono do patrimônio, ele vai montar uma empresa. É simples assim. Tá? E ele vai integralizar o capital dessa empresa com os bens dele. Né? Então, se eu tenho um carro, eu vou colocar ele na empresa. Se eu tenho um imóvel, eu vou colocar na empresa. Né? Qual é a vantagem de eu transferir o meu imóvel, a minha casa, para o nome da empresa? Porque se eu transferir, olha só, pessoal, como funciona. Se eu falar assim, falar, pô, eu já vou transferir a minha casa para o meu filho, eu vou ter que pagar os 8%, porque o ITCMD é Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Ah, estou doando para o meu filho, vou pagar o mesmo valor. Eu vou pagar 8% do valor de referência. Caro. Né? E se eu transferir para a empresa, eu não pago nada. Tá? Eu vou transferir o imóvel para a empresa integralizando o capital. Tá? Eu não pago nada. Eu vou ter que pagar a taxa do cartório para isso. Tá? Mas é uma taxinha barata. Tá? E a gente vai ver as contas aqui. Tá? A empresa não tem atividade econômica. Isso é importante ficar sabendo. Tá? Assim, eu vou colocar todo o meu patrimônio, ela é uma holding patrimonial. Tá? Ela vai ser dona do patrimônio. Só que dentro do patrimônio, pessoal, eu posso ter uma outra empresa. Então, vamos dizer, eu tenho um restaurante. Ora, eu montei uma holding, ela vai ser dona do meu carro, da minha casa, e vai ser dona do meu restaurante também. E se eu quiser montar uma terceira empresa, ela vai ser dona dessa segunda empresa, dessa quarta empresa. Quantas empresas eu quiser ter, a holding vai ser proprietária. Ela é holding patrimonial. Tá? E todas as holdings são assim, controladoras de outras empresas. Tá? E aí, caso haja interesse em atividade econômica, você fala assim, mas eu quero ter atividade econômica. No meu caso, por exemplo, eu tenho vários imóveis, eu alugo alguns imóveis. Né? A holding não pode ter atividade econômica, então ela não pode alugar os imóveis, ela não pode ter a renda. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir uma outra empresa, que eu chamo de unidade operacional, né? Que vai ser subsidiária da holding, e vai ter um contrato oneroso com a holding. Então, eu faço um contrato oneroso com ela, e ela vai poder fazer o faturamento do aluguel. E aí, o aluguel, que em vez de vir para mim, como pessoa física, onde eu pago 27,5% de imposto, eu vou pagar via empresa, cujos tributos são em torno de 13% a 15% de imposto. Eu vou diminuir mais de 10% no imposto que eu vou pagar em relação aos aluguéis. E ainda consigo colocar as despesas na empresa. A minha despesa de combustível vai para a empresa. Por quê? Porque o carro é da empresa. As minhas despesas da casa, alimentação e tudo, vai para a empresa. Eu consigo lançar uma série de despesas na empresa, né, para reduzir o valor dos tributos. Tá? Bom, como está aqui, pessoal, não importa o seu perfil, holding familiar é para todo mundo. Você tem um imóvel.
já é suficiente para você colocar. Porque se você tiver mais de um filho, você vai ter que deixar para esse filho, né? Os 2 filhos, como é que vão fazer para dividir o imóvel? Vão vender, vão torrar o imóvel, né? É claro que aqui a gente vai ver um patrimônio um pouco mais robusto para a gente fazer esse processo, tá? Que vai compensar mais. Lógico, quanto maior o patrimônio, mais compensa fazer esse processo, né? Olha, tem o conservador. Quem é o empresário, vamos dizer, conservador? Né? Porque, não se enganem, pessoal, todos nós somos empresários. Assim, Fred, mas eu sou empregado da empresa, você é empresário de você mesmo. Né? Você é você S.A. Né? Você tem o seu faturamento, é o seu salário. Né? Você tem que atender o seu cliente, que é o seu patrão. E você tem patrimônio. Né? Só que ele está na sua pessoa física. Tá? Muito bem. Você é conservador, você vai montar só uma empresa para ter o seu patrimônio, que a gente chama de célula-cofre. Né? Então, eu vou ter e ficar só com essa empresa. Eu vou colocar a célula operacional porque eu quero ter um faturamento em relação ao meu imóvel, mas eu não quero ter um domicílio. A gente vai falar aqui já da vantagem do domicílio, foro de domicílio da empresa. Porque, por exemplo, eu moro aqui em São Carlos, mas eu não preciso montar minha holding em São Carlos, eu posso montar minha holding em Manaus. E nós vamos falar disso, existe uma técnica para a gente fazer isso. Né? E nós vamos ver, quando eu ver os números, eu vou falar qual é a vantagem. Né? E eu não faço as doações das cotas. Né? O médio, como é que funciona um perfil médio? Eu vou montar a holding familiar, vou montar uma célula operacional, que é a célula que vai alugar os meus imóveis. Eu vou fazer sem o domicílio vantajoso, porque eu acho que montar uma coisa em Manaus, para mim, é muito complicado na minha cabeça. Prefiro não fazer isso. Mas vou já fazer as doações das cotas para os meus herdeiros. Né? Então, pessoal, olha, já começa aqui a enxergar mais uma vantagem. Né? Não é só o imposto. Quando eu morrer, o que vai ficar para os meus filhos? Não são imóveis, os imóveis que eles vão dividir. São cotas de uma empresa. Ora, as cotas eu conto no papel. Quantas cotas tem na empresa? 100 cotas. Bom, vai ficar 50 para um, 50 para outro. Bom, eles vão herdar cotas. Eles não vão herdar o imóvel, que depois tem que passar a escritura, depois tem que pagar no cartório, tem que fazer um monte de coisa. Não, eles vão herdar as cotas. Não tem escritura nenhuma para fazer, não tem nada a fazer no cartório, não tem despesa nenhuma, eles vão ter que fazer só... se eu fizer a doação já em vida, ele nem imposto ele tem que pagar, porque eu já paguei antes. E a gente vai ver aqui como é que faz isso. Tá? Agora, se eu tenho um perfil mais arrojado, que é o meu caso, por exemplo, eu vou montar uma holding lá em Manaus, que eu vou ter um benefício econômico muito maior, economizar muito mais dinheiro. Economizo dinheiro sendo médio, mas eu economizo muito mais sendo mais arrojado. Tá? Porque eu vou usar o domicílio mais vantajoso. Tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Como é que funciona a holding? Não incidirá o imposto de transferência dos imóveis, tá? O tal dos 8%. O custo vai ser de aproximadamente R$2.000 com cartórios. Né? Eu vou ter um custo de registro de imóvel, porque eu vou ter que registrar, que é os 2%, porém com base no valor da declaração de imposto de renda, pessoal. Então, aqui começa uma grande diferença, né? Que é o que eu falei no começo da apresentação. Você vai comparar o valor do seu imóvel que tem na prefeitura, que é o valor venal de referência, e vai comparar com o seu valor no imposto de renda. Quanto que você declara no seu imposto de renda? Que está lá. Né? Então, por exemplo, eu tenho um imóvel aqui em São Carlos, que o valor que, se eu for vender, né, no meu imposto de renda, ele está 50% do valor. Tá? Eu vou simplesmente fazer o quê? Eu vou pegar esse imóvel e transferir ele para a holding, no mesmo valor que está no meu imposto de renda. Não vou pagar imposto nenhum. Ah, mas Fred, eu sei que quando eu vender o meu imóvel, eu vou ter que pagar o imposto de ganho de capital. Bom, mas aí você ia ter que pagar esse imposto de qualquer jeito. Nós não estamos falando de venda de imóvel aqui. Nós estamos falando de proteção. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai transferir para a empresa, não tem que pagar nada, imposto nenhum. E vai ficar lá, enquanto você não vender. Né? Agora, você pode, ao longo dos anos, né, você pode ir capitalizando o seu imóvel, que é uma coisa que eu faço com o meu imposto de renda.
né? Se ele está 50%, todo ano eu falo, ó, né, tudo que eu estou investindo no imóvel, tudo eu vou colocando lá e vou aumentando o valor dele, porque senão na hora que eu for vender, realmente eu vou pagar muito imposto. Tá? Então, essa é um importante ponto da nossa apresentação, é esse, né? Que você vai fazer, o custo do cartório também vai ser menor. Por quê? Porque vai ser em relação ao valor da declaração do imposto de renda. Tá? E tudo isso aqui, pessoal, tem fundamentação legal perfeita. Não estamos falando de mutreta, de maracutaia, não estamos falando de nada disso, tá, pessoal? É importante que vocês saibam disso. Tá? Importante que o Andrei falou no começo, que eu fiz essa apresentação, fiz para ele, para a Raquel antes, para tenho certeza que vou falar um negócio que é totalmente legítimo e legal. Tá? Tem toda a fundamentação legal para fazer isso tudo. O advogado, nesse caso da holding, você vai pagar R$600 a hora dele e você sabe quanto você vai te custar um advogado. Porque a gente vai apresentar a planilha aqui. Quanto vai te custar para fazer esse processo? Né? É em torno de R$16.800 para montar 2 empresas, mais a tua vantagem econômica, 5%. Né? Se você tiver R$500 mil de vantagem econômica, 5 vezes 5, 25, dá R$25 mil a mais para o advogado. Mas você está ganhando R$500 mil, né? 95% de toda essa vantagem econômica. Né? O advogado não vai ganhar 6% do seu patrimônio total. Tá? Uma pequeno gasto na junta comercial e o valor aqui é importante que se saiba que vai ter o custo de um contador mensal. Tem que pagar um contador. Você vai ter 2 empresas. Né? E aí tem que contratar um contador. Então, é uma das desvantagens que eu coloquei lá embaixo. Você vai ter que pagar um contador, tem uma despesa mensal, né? Que você vai contabilizar. Só que você vai ver aqui o ganho que você vai ter. O nível do ganho é tão alto que compensa pagar esse contador. Tá? Então, as desvantagens, eu vou até começar por ela, que eu falei agora, do contador. Né? E se você fizer pelo foro domiciliar mais vantajoso, será necessária a despesa mensal um pouco maior, né? Porque você talvez tenha que pegar uma sala de aluguel lá em Manaus. Né? Por que Manaus? Porque lá é o domicílio brasileiro domiciliar mais vantajoso que existe aqui no Brasil, hoje é lá. Né? Mas você não precisa pagar esse aluguel também. Eu coloquei como desvantagem aqui, se a pessoa for alugar. Porque se a sua vantagem econômica for de R$500 mil, por exemplo, ou de R$200 mil, né, que não seja tão grande, com R$50 mil, você compra uma sala lá em Manaus e você aluga a sala, vai ganhar dinheiro ainda com ela. Né? E você tendo um patrimônio lá, não tem mais problema nenhum. O fisco fala, mas você não tem nada em Manaus, você montou lá. Não, eu tenho aqui uma salinha. Né? E as grandes vantagens são transferência dos bens em vida com planejamento. Então, você planeja toda essa transferência, tá? Você vai planejar todo o custo disso, o gasto inicial é muito baixo, né? E você vai prevendo um pagamento ao longo do tempo. Tá? O menor custo de transferência, porque ele é em relação à sua declaração de imposto de renda, e não ao valor venal de referência que a prefeitura estabelece. Tá? Então, eu tenho imóvel, por exemplo, que ele está 8 vezes abaixo do valor de referência da prefeitura. É muito baixo. Tá? Então, compensa. Tá? Porque a hora que eu morrer, meus filhos teriam que pagar um absurdo de imposto em relação àquele apartamento. Quer dizer, é o fim da picada. Né? A organização dos bens está na mão dos parentes vivos e não do morto. Então, você está tomando decisões e organizando a partir dos vivos. Né? E a divisão é clara e transparente dos bens em cotas. Tá? Então, você vai dividir os seus bens em cotas. Então, se você tem, vamos dizer, 4 imóveis, tá? Tem 3 imóveis alugados. Né? Morri. Né? Um eu moro, os outros 3 estão alugados. Como que ficam os herdeiros? Não muda nada para eles. Porque eles não precisam dividir nada. Né? Eles vão dividir em cotas e cada um vai receber a sua parte. Se os 3 imóveis estão alugados, os 3 vão receber os aluguéis dividido por 3. Tá? Agora, se você não tem uma holding familiar e não está em cotas, eles vão brigar. Eu quero esse imóvel, o outro vai falar que quer outro imóvel, o outro vai falar que quer outro imóvel, e aí vira aquela briga para saber quem que vai ficar com qual imóvel, por qual aluguel que está alugado, né? E vira aquela briga. Tá?
E aí, pessoal, olha a diferença, né? De 3,7 a 8,1. Por que essa diferença? Né? Porque, lógico, tudo depende do patrimônio que você vai fazer, do domicílio mais vantajoso. Se eu usar o domicílio mais vantajoso, eu vou ficar perto dos 3,7% em relação ao meu patrimônio. Se eu não usar o domicílio mais vantajoso, vai ficar em torno de 8%. Mas se você pensar que é 16,4%, você já está ganhando 50% de vantagem econômica do que você iria pagar antes. Tá? E aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia do que é uma holding familiar. A holding familiar é isso aqui. Ó. Primeiro, você vai montar uma caixinha. A primeira empresa é a caixinha, é essa caixinha aí. Tá? Eu vou colocar lá os bens móveis, os bens imóveis e as empresas, se eu tiver. Eu coloquei esse monte de cubinho embaixo dela, porque são as empresas. Se eu tenho 1, 2, 3, 4 empresas, elas vão também ser patrimônio, né, da holding. Tá? Eu vou colocar a opção para o foro domiciliar mais vantajoso ou não, é uma escolha, né, e aí a gente vai orientar conforme o perfil da pessoa, colocar tudo que está envolvido nisso e tudo mais. E o objeto social é ser dona de bens e outras empresas. Esse é o objeto social dessa empresa. E a unidade operacional, para quem quer alugar os imóveis, tem imóveis que fornecem renda para a família, né? O contrato social do titular faz uma atribuição de capital social simbólico, faz a integralização do capital com cotas da holding familiar, como reserva de capital, tá? E faz ou não também, aqui a opção do foro, ficou fora, né? Mas é foro, tá, pessoal? Domiciliar mais vantajoso. A doação de cotas com reserva de direitos pode ou não, isso depende da pessoa querer, tá, pessoal? Mas eu posso, por exemplo, já doar minhas cotas para meus filhos. Né? Eu faço esse planejamento, já dou, só que eu fico com a cláusula de usufruto no contrato social e falo assim, olha, quem toma todas as decisões enquanto eu estiver vivo sou eu, mas as cotas já são deles. E aí eu me programo para fazer o pagamento do imposto, que nós vamos fazer um exercício aqui desses impostos. Tá? O valor reduzido das cotas para minimizar o ITCMD. Então, a gente faz aí um valor reduzido nas cotas justamente para quando houver o pagamento do imposto, o valor ser mais baixo. Tá? Então, tá aí. A holding poderá ter tantas unidades subsidiárias, que são empresas, né, quantas forem necessárias. Não há limite para isso. Tá? De novo, aqui, pessoal, para vocês terem certeza, tá? O principal ponto está entre o valor venal de referência e o valor da sua declaração de imposto de renda, pessoa física. Esse é hoje o que você tem que anotar aí para você falar, puxa, a diferença é muito grande. Né? Lembrando que essa não é a única diferença. Tá? Aqui, pessoal, eu coloquei um patrimônio de 3 milhões. Tá? 3 milhões, fique bem claro, que seria o patrimônio do valor venal de referência. Tá? Se eu pegar o meu imposto de renda hoje, né, ele está com uma defasagem do valor venal de referência de mais ou menos 70%. Tá? O meu, posso falar para vocês. Aqui eu coloquei 30%. Tá? Ou seja, a declaração de imposto de renda aqui está defasada só 70%. Tá? Quanto maior for a defasagem da declaração, melhor. Tá? Mais benefício econômico você vai ter. Tá? Então, você vai fazer essa comparação. Puxa, deu muito maior que 70%, está melhor que lá que o exercício do Fred. Tá? Eu fui conservador aqui para colocar esse número, tá, pessoal? Então, olha só, se for um inventário, a pessoa tem um patrimônio cujo valor venal de referência é de 3 milhões, a família que herdou vai ter que gastar quanto? Tá? Ela vai gastar R$311 mil, tá? Com relação a esse inventário. Ela vai gastar 16% do patrimônio. Tá? Então, pessoal, é um absurdo. Tá? Na data do falecimento, tem 180 dias para pagar R$311 mil. Quem que vai ter R$311 mil? Tá? Tá? Não, fica difícil. Aqui, se você fizer o primeiro só uma empresa, só a holding, né, sem a unidade operacional, você já baixou o teu valor patrimonial em 30%, então ficou em 2 milhões e 100.
A despesa à vista é de 45 mil, né, que você vai ter. Eu vou abrir essas contas, tá, pessoal? Eu vou abrir essas contas. Você vai ter uma despesa na data do falecimento de 168 mil, que é muito menor, né? A gente vai abrir essas contas, você está tendo um benefício econômico de 50%. E os honorários que você vai pagar de 12 mil, os 16 mil mais 12 mil, porque é 5% do benefício econômico. E você vai ter um gasto total de 8% do seu patrimônio. Agora, se você usar o benefício do foro domiciliar mais vantajoso, pessoal, você vai gastar 4% do seu patrimônio para fazer esse processo. E lembrando que você está fazendo esse processo em vida, não tem que pagar nada à vista. Tá? Se o patrimônio for de 5 milhões, né? O patrimônio for de 5 milhões, o processo é o mesmo, pessoal. Tá? Então, quanto maior o patrimônio, aquilo que eu falei, quanto maior o patrimônio, mais vantagem econômica você começa a ter. Né? Então, também considerando 30% de defasagem só na declaração de imposto de renda, você vai passar de 16,34% nesse caso, né? Desculpa, lá eu falei 300, mas não era, né? Era 300 mais, aqui eu falei, 311 mais 180, né? Que é os honorários do advogado. É 491 mil, tá? Aqui é a mesma coisa, vai ficar 817 mil o gasto. Né? Como é que você paga 817 mil reais na morte de uma pessoa que tem um patrimônio de 5 milhões, pessoal? Como que você paga isso? A família não tem esse dinheiro. Né? Não tem liquidez para isso. Vai ter que vender um imóvel. Às vezes 2 imóveis vai ter que ser vendido. Né? E é complicado vender imóvel. Né? Você conseguir dinheiro nesse nível, né? Para conseguir pagar. Ah, mas eu consultei lá no site, eu consigo pagar o imposto de São Paulo em 12 vezes. Legal. Né? Você ganhou um ano. E para vender 2 imóveis em um ano, como é que faz? É fácil? Não é? Né? Então, e depende do imóvel, né? Às vezes você tem um imóvel elefante branco que não vende nunca. Né? Então, eu conheço gente que tem imóvel que não vai vender, porque né? Fez um negócio tão grande que, no fim, é difícil achar alguém que compra. Né? E vale bastante. Então, veja, aqui o objetivo, pessoal, é mostrar para vocês o benefício econômico que você vai ter, né? De 16%, isso cai para 7%, se você não usar o foro mais vantajoso, e cai para 4% se você usar o benefício do foro. Mas veja quanto você está ganhando, né, pessoal? O seu benefício econômico aqui, ó, no foro mais vantajoso, é de 600 mil reais. Isso se a sua defasagem com imposto de renda for só de 30%. Tá? Se a defasagem for maior, você está ganhando mais. Tá? Com esse valor aqui, você compra uma salinha em Manaus de 50 mil reais. Ainda tem investimento. Pode comprar até um imóvel maior lá, para justificar para a Receita e falar, eu tenho uma propriedade lá. Né? Compensa. Tá? Então, veja, pessoal, você está tendo um ganho econômico de 5 milhões, se o seu patrimônio é 5 milhões, de 600 mil reais, você precisa pensar nisso. Tá? O que eu faço com 600 mil reais? Você vai pagar contador por quanto tempo? Você vai pagar contador aí por 10 anos. Quer dizer, então, por isso que a gente fala assim, a desvantagem de pagar um contador mensal. Não existe essa desvantagem. E se tiver um patrimônio de 10 milhões, o processo de conta é o mesmo. Então, aqui, se a pessoa tiver 10 milhões, tem que pagar 1 milhão e 600 de imposto. De imposto não, né? 1 milhão de imposto, mais 600 para o advogado. Ah, mas o advogado não vai me cobrar 6%, vai me cobrar 2%. Beleza, é 200 mil aqui, 1 milhão e 200. E aí? Tem 1 milhão e 200? E aí vira 12%. Se a gente pensar em 1 milhão e 200, vira 12%. 12% ainda é bem maior do que 7,5%. Vamos voltar. Se o advogado cobrar 2% aqui, continua sendo 12% aqui, e aqui próximo de 8%. Você está ganhando 33%. Mesmo que o advogado te cobre muito menos. Então, é esse tipo de conta que a gente precisa fazer esse exercício, pessoal.
Então, a vantagem econômica é muito grande. Imagina que se você tem um patrimônio de 10 milhões, lembrando, é o valor venal de referência. E você vai comparar com o valor da declaração de imposto de renda. Quanto maior for a diferença, mais vantagem econômica você tem. Tá? Aqui, pessoal, abrindo as contas para vocês. Peguei o de 5 milhões. Peguei um patrimônio de 5 milhões, lembrando que é o valor venal de referência. Né? Tirei 30% do valor de referência porque é a declaração de imposto de renda, o que normalmente é muito maior, podia ter posto 50% aqui. Tá? Então, os 5 milhões ele ia gastar em cartório mais ou menos uns 15 mil, as certidões uns 2 mil, o cartório de registro de imóveis, que é 2%, 100 mil, né? O imposto de causa-morte TCMD, porque aqui estou fazendo a doação, lembrando, né? Que é imposto da causa-morte, tem que pagar, não tem como fugir. 517 mil reais. Tá? Então, isso é o que tem que pagar em até 180 dias. Tá? Ok? Agora, se você fizer a holding, você já tem o valor patrimonial menor declarado no imposto de renda, né? E aí você vai ter que... Já foi pago, quando você constituiu a holding, uns 73 mil, mas você não fez as doações para os seus filhos, para os herdeiros. As doações do quê? Das cotas. Então, vai ficar para ele 280 mil para pagar. Porque tem que pagar. Ele vai herdar cotas, não vai herdar o imóvel. Né? As despesas dos imóveis você já pagou. Né? Não vai pagar de novo. Tá? Então, vai ficar 280. Agora, é muito melhor ficar 280 para o herdeiro pagar do que 517, né? Concorda comigo? Agora, se você fez o foro domiciliar mais vantajoso, é melhor ainda. Né? Porque, além do ganho, o benefício econômico que você tem ser muito maior, você deixa uma despesa muito menor para o herdeiro. Muito menor. Porque você já fez as doações. Né? E essa despesa pode ser praticamente zero. Você já fez todas as doações, vai ser praticamente zero. Dá para diminuir isso aqui ainda, tá? Estrategicamente. Tá? Bom, pessoal, honorários, como é que funciona o horário de advogado para fazer esse processo? Né? Ora, é simples, você contabiliza as horas de trabalho, que mais ou menos isso aqui, né? Dá mais ou menos umas 28 horas de trabalho para fazer esse processo, e você vai pagar R$16.800. Sim, isso aí, acabou. Não tem... E mais 5% da vantagem econômica. Então, aqui nesse caso, dos 5 milhões, né? Quais são os honorários que a gente viu? 21 mil. Então, vai ser 16 mais 21. Né? Os 16 aqui, mais os 21. Né? Vai ser 37 mil. Não vai ser 600 mil ou 200 mil reais. Né? Tá? Então, é esse o 38 mil. Está aqui, ó, 38 mil. Tá vendo? É bem mais baixo do que os 300 mil que pagaria aqui. Tá? E em relação ao inventário, os 16,5%. Então, está aqui a diferença, né, de pagamento. E aqui eu coloquei, né, o inventário. Ó, se o advogado não cobrar os 6%, cobrar só 2%, né, vamos, na melhor das hipóteses, falar em 12%. Né? A melhor das hipóteses é 12%, que nunca vai ser melhor do que uma holding familiar. Né? Tá? Como é que funcionam os contratos das empresas? Tem contratos sociais, né? Vai ter que fazer os contratos dessas empresas. Né? E aí você tem um contrato da holding e você vai ter um contrato da célula operacional se você desejar ter rendimentos com imóveis. Senão, você não vai ter essa célula aqui. Né? Você só vai ter a holding. Tá? E aí é todo feito um contrato bem direcionado para o cliente. Né? A gente vai pegar o perfil do cliente, ver como que é o patrimônio dele, qual é a pretensão dele. Tudo é estudado caso a caso, tá, pessoal? Nada é feito assim, aqui é um pacote, é assim que a gente faz. Não, tem que estudar o seu caso, estudar o seu patrimônio, conversar com a pessoa, ver qual é o objetivo, o que ela quer, né? Como que ela quer que seja feita a sucessão, né? Tudo planejado, pessoal. Nada é assim, pacote pronto, não é fast food. Tá? É muito bem estudado, caso a caso, isso aqui. Mas a apresentação é feita para vocês entenderem que a coisa está muito bem planejada. Tá? Então, você tem o contrato social, que é uma limitada,
que é supletivo, ele é suplementado com a lei das SAs, né? Por quê? Porque você não quer que você morra e seus familiares simplesmente desmanchem a empresa. Tá? Então, você quer que ela seja mantida, que eles tenham aquela empresa, que deem continuidade e tudo mais. Então, tudo é feito estrategicamente. Ah, Fred, eu quero que depois eles se virem. Se quiser fechar, eles fecham. É outra estratégia. A gente pode fazer também. Tá? Então, é feito com o estudo do capital social, a integralização dos bens, com o valor da declaração do imposto de renda, tá? Sem atividade econômica, isso é muito importante. Definir o valor o foro de domicílio, já aqui já define, tá? E vai definir se quer fazer as doações em vida de cotas ou não para os filhos. Tá? Se for fazer doação de cotas para os filhos, já vai estabelecer as cláusulas de proteção. Tem cláusulas de proteção que a gente coloca no contrato, né? Inalienabilidade, incomunicabilidade dos bens com cônjuges, empenhorabilidade, cláusula de reversão. Então, se meu filho morrer primeiro que eu, isso volta tudo para mim. Você tem as cláusulas, se meu filho casar, como é que eu quero que fique quando ele casar? Então, a incomunicabilidade, entendeu? Tudo é previsto, o contrato é muito bem planejado também, pessoal. Tá? A célula operacional é um contrato de sociedade limitada normal, né? Um capital social estabelecido, simples, né? Integralizado com o capital da holding como reserva de capital, e é um contrato de cessão onerosa, e ele vai ter um contrato de cessão onerosa com a holding para poder fazer os aluguéis. Tá? Bom, conclusão, pessoal. Com planejamento sucessório por holding familiar, você vai ter um custo muito menor, você vai ter um menor desgaste emocional com a sua família, né? Os herdeiros não vão brigar, não vai ter aquelas brigas pós-mortem, que a gente conhece muito, acontece muito, tá? Mais tranquilidade aos autores, pais, então os pais já sabem o que vai ficar, como que os filhos vão estar. Então, eu posso falar por mim, é uma preocupação que eu tenho, que eu quero que eles estejam e saibam que vai ficar tudo bem, tá? Isso é muito importante. O desembolso é com planejamento, então você não vai, mas eu tenho que pagar tudo isso agora, Fred, porra, eu não tenho essa grana para pagar tudo, não tem que pagar tudo agora, nada tem que pagar agora. Você vai começar a fazer o seu planejamento e vai começar a ver o que você vai pagar, quando que você vai pagar. É simples assim, tá? Montar uma empresa, pessoal, você monta a empresa, vai custar 2, 3 mil reais, você monta a empresa. Acabou, tá? É lógico que você só vai fazer isso quando você realmente tiver a intenção de transferir o patrimônio. Tá? Porque você vai começar a ter o gasto com o contador a hora que você montar uma empresa. Tá? E a preservação do seu patrimônio. Você sabe que aqui, tudo aquilo que você conquistou, que você vai deixar, vai ter uma continuidade, vai ter uma manutenção, e você, então, fica mais tranquilo. Tá? E lembrando, né, pessoal, agora acabando com a mesma figura que nós começamos. É sobre a família, é sobre o seu patrimônio, é sobre o seu dinheiro, tá? E é sobre a sua vida e a vida daqueles que a gente ama, né? Que a gente quer que desfrutem a vida com tranquilidade. Então, é o que eu quero para mim, é o que eu quero para os meus filhos, eu quero que eles vão passear pelo mundo, eu quero que eles saibam que eles vão ter um dinheirinho no bolso para poder comer, para poder viver, para poder passear, enfim. É isso que a gente busca para os nossos familiares. Né? Pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero aí ter deixado a pulguinha atrás da orelha para vocês estudarem esse tema, porque nada disso é feito assim, de repente, né? Mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Falar, puxa, aquilo ali realmente vai ser bom para mim, para minha família, e eu posso falar para vocês que é o que eu faço para os meus filhos aqui, né? Porque eu já tive problemas com a minha família, então eu não quero que eles tenham problema quando eu me for. Então, esse é o ponto principal, né? E a gente está pensando nos nossos. Beleza? Obrigado, gente. Era isso aí que eu tinha para apresentar para vocês.